Olá, minha querida irmã. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vamos falar sobre discípulo e discipulado. No livro de Atos dos Apóstolos, páginas 17 e 18, Ellen White escreveu que por 3 anos e meio estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Por associação e contato pessoal, Cristo os preparou para seu serviço. Em suas jornadas através dos campos e das cidades, levava-os com ele para que pudessem ver como ensinava o povo. Viajavam com ele de um lugar para outro. Tomavam parte nas suas refeições simples e, como ele, estiveram algumas vezes famintos e não raro cansados. Estiveram com ele nas ruas cheias de gente, junto ao lago e no solitário deserto. Eles ouviram em todos os aspectos da vida. Que texto extraordinário! Podemos dizer que Jesus Cristo impactou os seus discípulos de um modo marcante. Mas quem é um discípulo? Como definir discípulo? Entre os hebreus, no Antigo Testamento, discípulo indicava aquele que seguia algum rabino específico e sua escola de pensamento. No Novo Testamento da Bíblia, há várias palavras que se relacionam com discípulo ou discipulado. Mas o principal vocábulo grego traduzido como discípulo é matetes, usado aqui nos evangelhos para referir-se a um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, alguém comprometido com Jesus. Portanto, amigos e amigas, um discípulo é alguém que ouviu o chamado de Jesus e se tornou seu seguidor. Por isso, nos tempos bíblicos, uma pessoa era considerada matetes quando se vinculava a outra pessoa, a fim de adquirir seu conhecimento prático e teórico. E essa pessoa podia ser um aprendiz de um ofício, um estudante de medicina ou um membro de uma escola de filosofia. De modo que discípulo era um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, alguém comprometido com Jesus. Vamos reforçar este conceito que é bastante prático. Discípulo é uma pessoa que segue a Jesus, uma pessoa que aprende de Jesus e se compromete com Jesus. Você quer identificar se alguém está sendo um discípulo autêntico de Cristo? É muito simples. Observe se essa pessoa segue a Jesus, se aprende os ensinamentos de Jesus e se vive uma vida de compromisso com Jesus. Ficou claro para você o que é discípulo? Ficou claro? Então tá bom. Agora, por outro lado, precisa ficar também claro que discípulo ou discipulado não é um programa ou currículo que precisa ser aprendido. Eu não posso dizer que sou um discípulo só porque fiz um seminário de 15 horas no final de semana, onde aprendi uma porção de coisas boas na teoria. Discipulado não é teoria. Discipulado é um estilo de vida, de tal forma que o discípulo pratica ações como leitura da Bíblia, oração, trabalho missionário, ele dá estudos bíblicos, ele frequenta um pequeno grupo, faz visitas às pessoas, etc. Podemos dizer que um discípulo pratica a comunhão, o relacionamento e a missão. Muito bem, agora, um aspecto essencial do discipulado prático é a leitura da Bíblia, é o estudo da Bíblia. Aliás, Ellen White tem muitas citações sobre o impacto da leitura da Bíblia. Eu gosto particularmente do que ela escreveu no livro Educação, página 124. Ela escreveu o seguinte: como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficaz do que qualquer outro livro ou todos os outros livros reunidos. A grandeza de seus temas, a nobre simplicidade de suas declarações, a beleza de suas imagens despertam e elevam os pensamentos como nada mais o faz. Que extraordinário esse texto falando da Bíblia. Por isso, como bons discípulos e discipuladores, devemos estar em contato diário com a Sagrada Escritura, pois é dela que obtemos sabedoria e orientação para vivermos aqui neste mundo. Precisamos desenvolver um estudo significativo e profundo da Palavra de Deus. Mas a pergunta é, como isso é possível? Bom, eu tenho 2 sugestões para você. Quer anotar? Pega um caderno ali e anote. Primeira sugestão.
Faça as perguntas certas. As boas perguntas ajudam a compreender o que lemos. Por isso, ao ler a Bíblia, faça perguntas informativas. Por exemplo, quantos livros tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Que livros da Bíblia foram escritos pelo apóstolo Paulo? Quais são os evangelhos sinóticos? Quando começa e termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Que reinos são representados na estátua de Daniel, capítulo 2? Quais são as 7 igrejas de Apocalipse? Saber responder às perguntas informativas nos permite guardar na mente boas informações e bons dados. Também faça perguntas interpretativas. Por exemplo, o que significa a expressão até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado? O que significa aceitar Jesus como Salvador e como Senhor? Quais as semelhanças e diferenças das 3 parábolas de Lucas 15? O que entendemos por profecia clássica e profecia apocalíptica? Por que o historicismo é essencial no estudo do Apocalipse? Qual a diferença entre justificação, santificação e glorificação? Qual é o papel da lei de Deus na vida do cristão? As perguntas interpretativas nos ajudam a compreender um tema e a aprofundar o nosso entendimento. Um outro tipo de pergunta que pode ajudar muito no estudo da Bíblia é a pergunta sensitiva, cuja finalidade é detectar como a pessoa se sente. A vantagem desse tipo de questão é que a pessoa sai do nível puramente cognitivo, lidando com os aspectos sentimentais e emocionais. Alguns exemplos deste tipo de pergunta. O fato de ter Cristo como intercessor no santuário celestial faz diferença na sua vida? Como? O estudo do Salmo 91 tem trazido paz à sua vida? Descreva o seu sentimento a este respeito. Outra. Como você acha que Elias se sentiu no Monte Carmelo ao desafiar os profetas de Baal? E como você se sentiria enfrentando sozinho inimigos de Deus? Bom, finalmente, faça perguntas aplicativas. Por exemplo, que decisões Deus espera que eu tome após o estudo deste assunto da Bíblia? Nos últimos meses, quais as mudanças familiares que o estudo da Bíblia tem provocado? Bom, esse conjunto de tipos de perguntas foi a minha primeira sugestão para tornar a Bíblia um estudo dinâmico e profundo. A minha segunda sugestão para um estudo profundo, para um estudo dinâmico da Bíblia, é a seguinte: escreva suas descobertas. As pessoas mais ligadas em tecnologia podem fazer anotações em seu tablet, em seu smartphone ou no seu notebook. Entretanto, nada substitui o velho e bom hábito de fazer anotações na Bíblia, na própria Bíblia, na lição da escola sabatina ou num caderno designado especificamente para essa finalidade. O que importa é não confiar na memória, deixando assim escapar pensamentos ou frases que, se fossem registrados, poderiam ser usados em diversos outros momentos, como a própria devoção particular ou a preparação de um sermão ou de uma palestra que pode abençoar outros. Ao ler a Bíblia, o importante é ser um leitor ativo, um leitor dinâmico. Afinal, a palavra de Deus merece o melhor de nosso intelecto, o nosso comprometimento e a nossa total motivação. E quem ganha com tudo isso, sabe quem é? Você, nós mesmos. Lembre, se quisermos ser discípulos poderosos, firmes e sólidos, o nosso fundamento é a Sagrada Escritura. É meu desejo, querida líder, que você compreenda o que é discipulado, o que é discípulo e que você use a palavra de Deus como fundamento da sua vida de discípula do Senhor. Que Deus abençoe a você, o seu ministério e a sua família.